Oi, eu de novo. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre oração. Não é oração que a gente faz lá na igreja, ou para algum santo, alguma entidade, alguma coisa assim. A nossa oração nada mais é do que uma frase verbal, né? Lembrando do vídeo passado, frase verbal é aquela que tem verbo. Vocês estão vendo o Arthur aqui, ó? Tá vendo? Hoje ele tá em casa, então ele vai tá assistindo o desenho lá atrás. PJ Masks. Isso aí. Então a oração é uma frase verbal. O Arthur falou, vamos ver o tio Barbudo. Então quando ele fala, vamos ver o tio Barbudo, é uma oração, porque tem o verbo vamos ver. O tio Barbudo é o tio Barbudo. Também é uma oração, porque é verbo, ok? Então, tudo que tem verbo e as palavras se organizam ao redor desse verbo, né? Eu chamo de oração. Lembrando, para ser oração tem que estar organizado em torno desse verbo ou de uma locução verbal, que são dois verbos juntos com um único sentido, tá? Um único sentido. Então, assim, se eu falo, o exemplo que está na aula de vocês, se eu falo, Camila terminou a leitura do livro, é uma frase verbal, é uma oração, porque todas as palavras se organizaram ao redor da palavra, do verbo terminar. Então, Camila, a leitura do livro, estão organizadas ao redor desse verbo terminar. Se porventura eu tivesse só falado assim, do livro terminou Camila a leitura, ou a leitura terminou Camila do livro. Enfim, se eu bagunçasse tudo e não tivesse sentido, eu não poderia nem considerar como uma frase. Mas já que ela está organizada em torno de um verbo, que nesse caso é o terminou, eu vou chamar então a partir de agora como oração, ok? Então lembrando, para cada verbo ou locução verbal, que são dois verbos juntos, o tio Barbudo é o tio Barbudo. Então assista lá o PJ Masks. Então, para cada frase, né, verbal que está organizada ao redor de um verbo ou uma locução verbal, eu tenho uma oração, tá? Aí vem uma coisa que se tivéssemos prova, com certeza eu ia pedir para vocês, ia colocar para vocês e ia pedir para vocês explicarem. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Explique. Por quê? A partir do momento que eu entendo, é uma frase. Mas, se nessa frase não tiver verbo, ela não pode ser uma oração, ela é só uma frase nominal. Para ser oração, ela tem que ser frase verbal, ok? Então, guardem aí, anotem aí no caderno. Toda oração é uma frase verbal, mas nem toda frase é uma oração. Por que nem toda frase é uma oração? Porque existem frases nominais, ok? Então, gravou aí. Um verbo, palavras organizadas ao redor desse verbo ou locução verbal. Por exemplo, o que é uma locução verbal? Eu posso explicar, eu posso explicar. Posso explicar. Dois verbos juntos é uma locução verbal, tá? Então, tenho lá um verbo ou uma locução verbal e as palavras se organizando ao redor desse verbo ou locução verbal, eu tenho uma oração. Muito bem. Cada oração tem sentido completo, ok? Então, eu tenho o verbo, organizou ao redor do verbo ou locução verbal, eu tenho sentido completo. O que é que pode acontecer? Então, eu vou analisar, tá? Da minha letra maiúscula aqui no começo da minha oração até o ponto final. Dentro desse espaço, né, da letra maiúscula até o ponto final, se eu tenho apenas uma locução ou um verbo, eu tenho uma oração. Agora, se eu tenho mais do que isso, eu vou ter mais do que uma oração, tá? Então, vou escrever aqui para vocês. A ideia veio agora, se eu não teria deixado pronto. Deixa eu pensar. Uma frase bem curtinha.
Eu não pego a caneta. Tudo bem, vamos tentar com a outra. Eu fiz bolo, mas ficou horrível. Olha lá, pessoal. Então eu tenho. Vamos considerar primeiro aqui, ó. Quando eu inicio com a letra maiúscula aqui, deixa eu pôr pra cá, assim eu me vejo. Aqui. Quando eu inicio com a letra maiúscula aqui e termino com esse ponto aqui depois horrível, esse espaço da letra maiúscula até o ponto, eu chamo de período, tá? Então, eu inicio o meu período com a letra maiúscula, eu termino com ponto. Pode ser qualquer tipo de ponto. Pode ser 2 pontos, pode ser ponto final, pode ser exclamação, interrogação, ok? Só não pode vírgula e ponto e vírgula, tá? Ou travessão, porque daí eu não terminei. Então, iniciei com a letra maiúscula e finalizei aqui com um sinal de pontuação, é o período. Dentro desse período, eu vou analisar o seguinte: quantos verbos eu tenho? Então, eu tenho aqui, ó, fiz e ficou. Vamos imaginar que fosse só isso, vocês esquecem essa parte aqui de baixo. Se eu tivesse dito apenas, eu fiz bolo. Então, eu tenho esse verbo e ao redor dele, ao redor desse verbo, eu tenho palavras que constituem a minha oração. Então, organizando ao redor desse verbo, vai ficar eu fiz bolo. Se a minha oração parasse exatamente aqui onde está a vírgula e não tivesse essa parte de baixo, parasse aqui e fosse apenas eu fiz bolo, o meu período se iniciaria no eu e terminaria aqui, ok? Como eu tenho apenas um verbo, eu chamo de período simples. Ó, dentro desse período, eu tenho apenas um verbo. Então, é período simples, é apenas uma oração, ok? Porém, o meu período é um pouco mais longo. Começa no eu e termina em horrível. Bananas, querem bananas? Então, começou aqui no eu e terminou em horrível. Repare que agora eu tenho o verbo fiz e ficou dentro desse mesmo período. Então, eu tenho duas orações diferentes. Dentro do período eu tenho 2 verbos, então eu tenho 2 orações. Por quê? Essas palavras se organizam com o verbo fiz e essas se organizam com o verbo ficou. Então, quando isso acontece, eu chamo de período composto. Por quê? Dentro desse período, eu tenho mais do que um verbo ou locução verbal, tá ok? Então, aqui, eu posso separar essas orações, ó. Eu posso separar aqui, né? Então, fica bem claro onde começa uma e termina a outra. Eu fiz bolo, mas ficou horrível. Eu posso achar sujeito, posso fazer análise sintática inteirinha, que as 2 orações são passíveis disso, tá? Então, para cada verbo aqui, eu tenho uma oração diferente. Eu vou analisar dentro do meu período, aqui, da letra maiúscula até o ponto. Se eu tenho apenas um, se fosse só até aqui, até bolo, se fosse só isso aqui, eu chamaria de período simples. Mas aqui, como está inteiro, né, do eu até o horrível, eu tenho um período composto. Então, resumindo, basicamente, oração. Palavras que se organizam e têm sentido em torno de um verbo ou uma locução verbal. Período, do momento que eu coloco letra maiúscula até o meu ponto. Aí eu vou analisar. Dentro desse período, tem um verbo ou uma locução verbal apenas, eu vou chamar de período simples. Se dentro desse período eu tenho mais do que um verbo, eu vou chamar de período composto. Belezinha? Então, isso aí é oração, né? Período de oração. E no próximo vídeo eu vou explicar a diferença de coordenada e subordinada. Então, vejo vocês por lá.